Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Rapaz, eu e minha família éramos de São Paulo, minha esposa era de Santo André, eu era de São Paulo. Depois moramos em Santo André e começamos a tocar a nossa vida por lá. Eu era policial militar em São Paulo por 17 anos, foi quando eu pedi minha baixa Ô, final. louco, com essa carinha de menino que você tem aí, você tá com cara de 17 anos. Não, caminhão de carvão, você quer dizer, né? Nossa! E aí, você ficou 17 anos na polícia? Foi praticamente meu primeiro emprego e último. Uau, parabéns. Eu segurei até um pouco minha construção de carreira por lá, por questão da aplicação desse nosso processo. Assim, minha esposa era enfermeira, ela era técnica, depois começou a fazer a faculdade. Eu conheci ela, faltava 2 anos para terminar a faculdade e tal. E assim, a gente nem pensava em sair do país. Como quando estávamos namorando quase para noivar, resolvemos comprar um apartamento. Aí que começou a dar o start na gente. Eu tinha dado por volta de 60, 70 mil de entrada e o cara da imobiliária era um golpista, tentou dar um chapéu na gente. Mentira! Onde ele chegou e falou na mesa da imobiliária dele, ele falou assim, ó, a lei do Brasil não funciona aqui. Então, se você quer receber seu dinheiro, você corre atrás, tal, tudo mais. Daí eu falei para minha esposa, eu falei, não, nesse país, infelizmente, o que esse cara falou é verdade, porque se for colocar na justiça, ele vai dissolver todos os bens dele, nunca mais a gente vai adquirir esse dinheiro. Mas por conta de eu ser policial, fiz umas pesquisas, consegui fazer uma pressão de uma forma legal, fui com 6, 7 viaturas lá, Deus ajudou naquele dia, colocou os sócios deles todos lá, então conseguimos reaver, conseguimos o nosso apartamento, só que daí a gente ficou desgostoso pelo local de morar lá, não ia ter mais a paz de vida, a tranquilidade. Compramos um outro financiado, daí a gente colocou na cabeça, não, precisamos sair do Brasil porque a gente não tem segurança jurídica e segurança do dia a dia mesmo. Então, olha que engraçado, um policial militar falando que não tem segurança, que até, tipo assim, seria até engraçado se não fosse triste, né? Realmente. E com isso a gente começou a pesquisar sobre países, né? Irlanda, Austrália, e nunca a gente pensou nos Estados Unidos. Uau. Fomos visitar o Canadá, ficamos encantados pelo Canadá, começamos a fazer um processo tal. Isso em 2015. Fizemos a primeira viagem para o Canadá em 2016. Daí minha esposa voltou em 2017. Em 2018 a gente estava já pesquisando empresas para fazer o nosso processo. 2019 deu tudo certo do processinho para o Canadá. Minha esposa ia fazer uma faculdade no Canadá, mas em agosto de 2019 a turma dela não tinha fechado. Então a empresa entrou em contato conosco e falou: olha, vamos anular para 2020, tudo bem? 2020, em março, veio a pandemia, que era onde ia começar a aula da minha esposa no Canadá. Então acabou que a gente ficou naquelas, né, esperando, vamos ver o que vai dar nisso. Eu estava num batalhão de operações especiais, o BAEP de São Paulo, e finalzinho de 2019, minha esposa estava grávida, né? Então juntou tudo. Daí a gente falou, e agora? Uma gravidez pelo meio, uma pandemia que a gente não sabe quando é que vai se resolver. Eu resolvi sair do batalhão especial para poder dar mais tempo. Você conheceu o Clímaco? Clímaco? Que ela até sofreu um acidente tem pouco tempo, está de cadeira de roda. Da onde ele era? Ele era do Space Ball, ele foi do Choque, depois foi Rota. Ele está sendo um exemplo, que ele sofreu um acidente, ficou paralisado da cintura para baixo, e mesmo assim está fazendo um trabalho muito legal. Depois eu te passo o Instagram dele para você ver. Eu acho que você conhece, sim. O nome dele não soa estranho, não. Eu não lembro se ele é sargento, o que ele é agora. O nome dele não soa estranho, não. Mas daí, Paulo, para você ter uma noção do que aconteceu. Aí eu consegui sair desse batalhão, assim, à força. Um major que havia me convidado para ir para lá, ele mudou para o batalhão onde eu consegui retornar, porque meu capitão me puxou de volta, ele gostava do meu serviço. Esse major começou a me perseguir e me deu uma bica para o mesmo batalhão que ele estava, para trabalhar junto com ele.
E assim, a gente acha que as coisas acontecem para o mal. Nesse meio tempo, eu encontrei um sargento que era da minha turma de soldados, que trabalhou comigo em Diadema. Essa época eu estava em São Bernardo. Ele Qual que é falou, o teu rank? Qual que era o teu rank? eu era cabo. Uhum. Eu era cabo. Daí eu peguei e falei assim para ele, o Mota. Eu falei, mano, eu tô aqui e tal, na cozinha dele. Não, é bom ter te visto tal, mas sua esposa, você não estava indo embora para o Canadá? Eu falei, nosso processo está travado por conta da pandemia. Daí ele falou, olha, tem um rapaz, o nome dele é Daniel, ele está fazendo algumas lives, ele saiu do Brasil, ele é enfermeiro lá nos Estados Unidos e explica como faz o processo para ir para os Estados Unidos. E pelo que ele diz, é tudo pago. Daí eu falei, será que é verdade isso? Será que não é golpe, meu? A primeira coisa que a gente pensa é isso, é um golpe. Daí ele falou, não, tem a live aqui. Daí eu, tipo, meio que nem dei bola. Daí depois de uns 20 minutos ele voltou, o rapaz começou a fazer a live aqui. Pegou o celular dele e deu na minha mão. Comecei a assistir. Aí eu comecei a me empolgar. Entrou até o coronel, que é a mais alta autoridade do batalhão. E eu lá no celular assim, daí ele entrou assim, tem café aí? Daí eu falei, Steve, vai lá, tá ali. Daí na hora que eu olhei, coronel. Aí ele falou, não, pode ficar à vontade aí, menino. Eu vi que você tá aí, tá estudando o negócio, pode ficar à vontade. Cheguei em casa, a gente já estava morando na casa da minha sogra e o apartamento estava livre para aluguel, né? A gente tinha voltado aquela semana pro aluguel, daí eu falei, cheguei em casa todo empolgado, amor, vamos assistir essa live aqui. O rapaz, ele explica passo a passo como é que faz para aplicar para essa empresa. Vamos aplicar? Dela, vamos. Pegamos, meu cunhado morava parede com parede da gente, né, dos apartamentos, usando o Wi-Fi roubado dele. Aplicamos, mandamos e-mail para essa empresa e o currículo da minha esposa, onde que no dia... Ela não era enfermeira ainda. Já era enfermeira graduada. Ela tinha se formado em 2015. Entendi. Ela tinha já se formado em 2015 e tal. Daí ela pegou e mandou o currículo vital dela para essa empresa. Daí passou, assim, coisa de um dia, a empresa pegou e entrou em contato com a gente. Pegou e falou assim, nossa, a gente viu que você mandou o seu currículo, é muito interessante, tem 2 provinhas para fazer, você pode fazer no nosso site e tal. Aí minha esposa fez a provinha de inglês e uma provinha de nível de enfermagem da própria empresa. Tua esposa já falava inglês mais ou menos? Ela tinha um inglês que conseguiria estudar no Canadá, que é 6 em speaking, 6,5 em escrita, leitura. O que pegava mais era o speaking. Daí... era o nível dela, um intermediário, um pouco acima do nível médio. Daí ela pegou, conseguiu conversar com a menina na ligação, fizeram uma ligação de 1h30, ela fez essa provinha, a menina falou que ela foi muito bem na prova de inglês, na prova de área de enfermagem, que tinha interesse em contratar minha esposa, e pediu para enviar a proficiência da língua inglesa que ela já tinha. Daí ela mandou o teste do IELTS que ela tinha feito para o Canadá, daí eles falaram assim, olha, você precisa melhorar um pouco esse nível de inglês no speaking. Assim que você atingir a nota, a gente consegue dar andamento nas outras etapas, mas já conseguimos fazer a validação do seu diploma por aqui. Daí a gente já começou a fazer a parte de validação de diplomas, a empresa mandava algumas documentações, falava, encaminha para a faculdade, pede para eles preencher assim, assim, assado, dessa forma. Então a gente pegava toda a documentação, levava para a faculdade carimbava, e tipo assim... diminui agora, faz um resumo. Você está no Brasil ainda. No Brasil, 4 meses nessa loucura. Foi 4 meses para conseguir tudo. Deu certo e, ao mesmo tempo, minha esposa vinha estudando para o inglês, conseguiu a nota da proficiência na língua inglesa. Daí a gente enviou a proficiência para a língua inglesa, o diploma dela da faculdade foi aceito pelo órgão responsável aqui dos Estados Unidos, falou, não, tá ok, seu diploma tá tudo certinho, a sua documentação do Correio de São Paulo, aí do Brasil, está tudo correto aqui, você está liberada para fazer a prova do NCLEX, que é como se fosse a Ordem dos Advogados para enfermeiros aqui nos Estados Unidos. Só que ela fez essa prova no Brasil, fez essa prova, passou nessa prova, daí então a gente começou a fazer o andamento do nosso processo de imigratório. E qual que é o visto? Green Card. Não é o nome do visto, não é Green Card. Não, é o EB3. O EB3. O nosso processo era o EB3, já, né, que saía com o Green Card já do Brasil.
Aí ela pegou e fez essa parte migratória de juntar a documentação, entregar lá para a empresa validava, mandava de volta para a gente enviava para o consulado. E começamos a tocar para frente, conseguimos marcar o médico, a entrevista com a cônsul, chegamos lá, foi bem tranquilo, passamos e começamos a nossa vida aqui, né? Só que assim, nesse meio tempo de estudos, minha filha teve uma cirurgia pelo Tadinha, meio. o que aconteceu com ela? Desculpa perguntar. Minha esposa, quando ela estava trabalhando no Brasil, teve aquele surto de sarampo. E foi bem na época que minha esposa ela estava com 4 meses de gestação. Então, ela tinha pedido para não trabalhar diretamente, mas lá no Brasil tem pessoas que fazem de maldade, deixaram ela trabalhando com pessoas contaminadas. Ela acabou pegando sarampo. Daí, depois que ela pegou o sarampo, foi verificado que deu uma alteração no rim esquerdo da minha filha. Tadinha. Daí ela fez uma cirurgia assim quando nasceu, depois de 2 meses de nascida, só que a cirurgia não deu certo, porque regrediu. Daí fez uma segunda cirurgia, que a gente o dinheiro que a gente tinha para trazer para o país que a gente ia morar, a gente acabou utilizando, foi uma cirurgia de R$50 mil, graças a Deus a gente tinha esse dinheiro, usamos para isso. Daí a segunda cirurgia, graças a Deus, está tudo certinho, foi robótica, e assim, minha esposa, ela entrava no quarto, é um processo difícil, gente, mas não é impossível. Ela entrava no quarto, ela foi guerreira, 6 horas da manhã, saía dos estudos 10 horas da noite. Uau. Ela saiu ela trabalhava em 2 hospitais, abriu mão de um dos hospitais, um pouquinho da reserva que a gente tinha, a gente completava para pagar a dívida, eu ficava no meu emprego e ela trabalhava em um hospital. Eu fazia toda a parte de casa, lavar banheiro, limpar a casa toda, cuidar da neném, e ela só intocada no quarto, eu levava comida na boca dela, café, só assim, a hora que ela desanimava, eu levantava o astral dela, a hora que eu meio que desanimava, ela levantava o meu astral, falava, não, vamos passar por isso, e ela muito focada, conseguiu passar nessa prova da NCLEX, que foi uma luta. Depois, o nosso processo migratório, que eu fiquei muito tranquilo, porque a gente era funcionário público, já tinha visitado outros países e estava pedindo para entrar de forma legal e queria residir nos Estados Unidos, eu estava bem tranquilo com a questão do processo de visto. Né? E aí demorou quanto tempo do dia que ela falou com a primeira vez com o pessoal da agência até o dia que vocês colocaram o pé aqui dentro dos Estados Unidos? Foi 1 ano, 10 meses, 19 dias, 19 horas, 33 segundos. Foi super, assim, contado, né, praticamente.